Muito bem, amigos do Arena Esportiva, estamos de volta com o deputado Geraldo Pudim. Ele é o autor da Lei 7.948 deste ano, que criou o Conselho Estadual do Futebol. O senhor falava na primeira parte, antes de nós irmos aqui para o intervalo, o deputado citou a Loterge, que está também, juntamente com um conselho criado, para poder gerir recursos. Eu queria que o senhor explicasse isso, por favor. Exato. O Conselho, há necessidade do Conselho ter recursos para que ele possa funcionar, embora os seus membros não sejam remunerados, né? Você precisa ter estrutura para que se reunir, para poder fazer diligências que se forem necessárias. Então, esses recursos virão da parte das bilheterias dos jogos de futebol. Como a Secretaria de Estado de Esporte ela não tem estrutura para esse tipo de acompanhamento, quem fará esse acompanhamento será a Loterge para dotar o Conselho de recursos necessários para o seu trabalho. Agora, evidentemente, depois que o Conselho ele se instala, ele precisa fazer alguns ajustes do seu funcionamento. Ou seja, o Conselho ele tem que criar o seu regimento interno, criar um projeto onde ele possa definir claramente quais são as metas e objetivos para aquele ano. Então, é um trabalho que vai dar muitos bons frutos para o esporte, que é o futebol, que é esse esporte nacional e que todos nós gostamos. Deputado, na criação, foi pensamento do senhor também, na criação do Conselho, preservar a profissão de técnico, porque é o seguinte, a primeira coisa que acontece quando um time vai mal num campeonato, seja no estadual, ou até mesmo no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, o técnico é degolado, é o primeiro a cair. Vide, por exemplo, recentemente, o Zé Ricardo do Vasco saiu e o Vasco trouxe de novo o Jorginho. Mas todos sabem que o Vasco não tem um bom time, tanto que está lá no meio da tabela, bem perto ali da zona do desconforto, que a gente chama a zona ali do rebaixamento. E como se diz também no futebol, se não se tem ovos, não se faz omelete. O Vasco não tem jogador, não pode ter um bom time. Mas o treinador é o primeiro a ser atingido. Houve também, na criação do Conselho, que o treinador fosse mais respeitado, mais preservado, deputado? Sim, é óbvio que o treinador precisa ser preservado, precisa ser respeitado. Mas existe hoje uma questão chamada contrato. A observação do contrato, o Conselho terá acesso a que as cláusulas que estão no contrato, elas sejam preservadas. O que hoje, por exemplo, não existe. Vamos supor, o treinador de futebol recorre a quem se ele for desrespeitado nas cláusulas contratuais que ele fez com o clube? Né? Vai o quê? Vai reclamar na FERJ? Ele tem ido à Justiça do Trabalho, à Justiça do Trabalho. E aí é lenta. Lentíssima. Agora, o aspecto mais importante com relação aos treinadores é o seguinte, você veja bem, com esta reserva de mercado, raríssimos treinadores brasileiros hoje conseguem, são certificados. Sim. A maioria deles não tem certificação. Quando o Jair Ventura fez aquele desabafo, quando o Rueda chegou, Rueda, isso. Chegou colombiano. O colombiano ser o treinador do Flamengo, ele foi mal compreendido, porque o Rueda veio para cá com certificação. E muitos treinadores brasileiros, quando saem para poder treinar clubes fora do Brasil, não são reconhecidos, porque a certificação virou uma reserva de mercado da própria CBF. Sim, junto à FIFA, né? Junto à FIFA, junto à Conmebol, e exato, por aí vai. Exato, né? Então, exato. A gente fica hoje, eles estão muito vulneráveis. Então, é preciso que essa reserva de mercado seja quebrada. Vai ser uma briga dura, mas através do Conselho, eles terão a oportunidade de quebrar essa reserva de mercado. Haverá um respaldo. Haverá um respaldo. Porque existe a lei. Claro, existe a lei e é preciso respeitar. Com a questão contratual do treinador, evidentemente isso é do mundo do futebol. O treinador vai mal, geralmente quem cai é o treinador. Mas isso precisa ser verificado se esse contrato não tem cláusula abusiva, se não tem cláusula lesiva para o treinador e quando ele for dispensado, ele sair numa situação de penúria. Então, isso é importante. Outra questão que é importante também destacar é que, por exemplo, os clubes pequenos do interior, eles não têm condições nenhuma de reclamar. Ou seja, o clube que se insurgir contra uma decisão, aqui no caso nosso aqui da FERJ, ele é desfiliado, sumariamente. Então, os clubes são obrigados a se submeter a uma decisão que a FERJ toma e irrecorrível.
Então, é uma situação em que o Conselho poderá. Então, não necessariamente o clube que se sentiu lesado ou prejudicado, como esse fato que a gente acabou de citar aqui, tanto do Vasco, ou melhor, do Fluminense e do Flamengo, que não disputaram o Campeonato Carioca e foram campeões, quanto o Goytacazes e o América, que disputaram, foram campeões e vice e não disputaram a Série A. É uma famosa, como é que se diz, propaganda enganosa. A cidade de Campos inteira sabia que o Goytacazes, depois de 25 anos, ia disputar a Série A e não disputou. Então, e uma frustração para a população, para o torcedor de lá, né? Então, isso não é uma frustração tão somente do clube. É uma frustração do torcedor. Sim. E aí eu pergunto, o Goytacazes recorre a quem? O América recorre a quem? Se recorrer, se for para a justiça comum, é desfiliado. Sim, sim. Aí o que acontece? O Conselho é um ambiente onde ele terá o acolhimento para que o Conselho possa dar a ele as garantias. Então, eu sei que isso aí é muito polêmico, né? Por entidade privada, né? Você ter um órgão de fiscalização, um conselho, onde congregam todas as ramificações que fazem o futebol, fiscalizando esse trabalho de uma entidade privada. Mas esse foi o único caminho que os desportistas do mundo do futebol encontraram para que eles pudessem ter o acolhimento e proteção. E isso só saiu através de conversas Muito. que o senhor teve com as pessoas ligadas ao futebol, treinadores, né, jogadores, que pediram, citaram, deram para o senhor exemplos e a partir daí veio a formulação do projeto de lei. Isso. Não é? Criamos esse conselho com participação não só de treinadores, mas de treinadoras, não só de jogadores, mas de jogadoras, e hoje é uma referência. Foi o primeiro conselho estadual de futebol masculino e feminino do Brasil. E vários outros estados já estão procurando a nossa legislação, o nosso gabinete, para ver o modelo que foi criado. E o Rio de Janeiro, mais uma vez, sai na frente, pioneiro na criação desse Conselho Estadual de Futebol. Assim como saiu também pioneiro na área da segurança nos estádios, quando criou o GEP, Exatamente. em 99, se eu não me engano, o Grupamento Especial da Polícia Militar, para os eventos esportivos. O Rio é pioneiro nisso. O Rio é uma referência em muitas coisas. E agora com o Conselho também, né? Exatamente. Eu fiquei muito feliz com isso, agradecido ao governador Luiz Fernando Pezão por ter essa sensibilidade. Ele recebeu lá no Palácio várias pessoas representando o futebol masculino e feminino. E eu acho que vai ser na verdade, foi um gol de placa no Maracanã. Há também a faculdade, quer dizer, é facultativo no caso, para que o Conselho, o Conefut, possa realizar seminários, organizar seminários, porque eu leio aqui no seu parágrafo único que é facultado ao Conefut propor a realização de seminários ou encontros regionais, né, sobre temas constitutivos da agenda, no caso específico do futebol. Do futebol, exatamente. O Conselho, por isso que a gente falou no início, da nossa entrevista, a questão dos recursos necessários para a realização desses cursos de capacitação profissional, de qualificação, de palestra, de tudo que envolva o aperfeiçoamento, o melhoramento, o desenvolvimento do futebol. E eles hoje não têm isso. Na verdade, é uma reserva muito restrita, né, e que os clubes não têm. Então, se o árbitro quiser se aperfeiçoar, ele terá amparo no Conselho. Se os profissionais que militam na área do futebol quiserem se aperfeiçoar, terão amparo no Conselho, e isso, vinculado a uma estrutura de governo, isso traz para eles uma certa referência, uma certa proteção para que eles possam fazer palestras, seminários, cursos e trazer pessoas renomadas, tanto a nível Brasil quanto a nível do exterior. Eu acho que o Conselho, assim, a ideia, quando eles conceberam essa ideia, eles estavam iluminados e vendo o seguinte, é uma maneira que a gente tem de se proteger. A hora é essa, né? Para poder fazer a lei. E a gente fez... que nos ajude, né? Nos ajude, no caso, eles, né? É isso. Os profissionais aí. E eu quero agradecer também aos meus colegas, aos meus pares, aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que fizeram 22 emendas, que aperfeiçoaram o nosso texto, foi muito importante, todos eles, e também a sensibilidade do Parlamento Estadual aprovar o Conselho Estadual de Futebol Masculino e Feminino do Estado do Rio de Janeiro. E sem o veto do governador, que é o mais importante. Ele se sensibilizou também. E que é torcedor do Botafogo, como amigo. Botafoguense também. O senhor também, na feitura, né, ali no PL, no projeto de lei, eu vejo que o senhor envolveu várias secretarias de Estado, ampliou,
né? Como, por exemplo, Secretaria de Esporte, de Educação, Saúde, Trabalho e Renda, Assistência Social, Ciência e Tecnologia, Defensoria Pública, Ministério Público Estadual. Por que tanta abrangência assim, deputado? Veja bem, no projeto original, a gente não tinha tanta abrangência, mas ele foi aperfeiçoado por emenda dos colegas. Eu acho que melhorou. Melhorou, porque você consegue ter nesse ambiente, o futebol ele é intersetorial. Ele mexe com tudo. Eu vou citar um exemplo para você aqui, Rui, do futebol lá em Campos, quando a gente esteve no Goitacás ajudando o nosso clube. Você é Goitacás lá? Goitacás. Não é americano. E o Goitacás tem mais torcida. Meu irmão nasceu, jogou no americano, mas a nossa família toda é Goitacás. Vou dar um exemplo, Rui. Olha só. A gente percebeu que alguns jogadores que vinham da base, eles tinham um pouco rendimento. Pouco rendimento. Isso lá atrás, já tem muito tempo isso. Aí o que a gente conseguiu colocar no clube? Colocamos um assistente social e um psicólogo para acompanhar esses meninos. E sabe o que se verificou? Que essas crianças tinham pouco rendimento porque tinha um pai entrebado em cima da cama e não tinha assistência nenhuma. Tinha problemas em casa? Problemas em casa. Porque crianças que não tinham desenvolvimento porque os irmãos não tinham o que comer dentro de casa. Atletas que tinham um rendimento oscilando porque tinha mãe alcoólatra. Então, você verifica que quando você fala de toda essa cadeia, você é um cidadão, um ser humano, que está vulnerável a todos esses setores. Ele tem problema da família, às vezes, com a justiça. Ele tem problema com a família de desemprego. Ele tem problemas com a família de natureza psicológica. Ele tem problema com a família de problema de saúde. Irmãos que não conseguem ter vaga. Ele próprio não ter conseguido se matricular numa escola. Então você verifica que o futebol não é uma questão isolada de botar uma bola no pé e sair jogando. O futebol, ele congrega uma série de fatores de natureza física, de natureza psicológica, de natureza humana. E aí é preciso olhar para esses meninos e essas meninas que têm esse desejo de se tornar um profissional do futebol numa cadeia intersetorial. Então eu achei que esse texto melhorou quando você traz todos esses atores. Que, por exemplo, vamos supor, uma defensoria pública, você pode se perguntar assim, uma defensoria pública, para que uma defensoria pública? Se um atleta que não tem condições de pagar um advogado para defender um membro da família que porventura tenha problema com a justiça. Vai utilizar a defensoria pública. Vai utilizar a defensoria. E ele teria rendimento necessário? Não tem. Então, vários fatores, eles convergem para que o profissional que deseja seguir essa carreira, ele tenha um bom desempenho. Então, eu achei que ficou muito bom e vai ter bons frutos esse trabalho. Perfeito. Bem, por hoje é só. Nós chegamos ao final do Arena Esportiva. E o nosso tema foi a Lei 7.948 de 2018, do dia 4 de maio, de autoria do deputado Geraldo Pudim. A lei que trata da composição, estruturação, competências e funcionamento do Conselho Estadual de Futebol Masculino e Feminino. Deputado, eu agradeço a sua presença aqui no Arena Esportiva. Eu que agradeço e que o Brasil saia vencedor dessa Copa do Mundo na Rússia. Com toda certeza. Bem, você pode assistir o Arena Esportiva pela internet no www.alerj.rj.gov.br. TV Alerj, o canal do povo fluminense.